Olá, tudo bem? Me chamo Célio, sou médico nefrologista, professor do curso de medicina no Centro Universitário Inter, em Sobral, Ceará, e atualmente estou fazendo mestrado em Educação, em Saúde e Tecnologias Educacionais. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema bem relevante e prático, que é o uso de prontuário eletrônico. E o uso do prontuário eletrônico para estudantes de medicina, tendo um olhar sobre a importância dessa ferramenta tecnológica na relação médico-paciente. Isso porque nós temos que saber se os nossos estudantes estão preparados para utilizar essa ferramenta, sem interferir ou interferindo de maneira benéfica na relação médico-paciente. Dentre os objetivos dessa apresentação, nós temos o de conhecer os componentes do prontuário eletrônico, entendermos a segurança e confidencialidade desta ferramenta tecnológica, compreendendo os benefícios do uso do prontuário eletrônico, entendendo os impactos negativos que possam existir na relação médico-paciente e ainda compreendendo o uso adequado e boas práticas para a utilização dessa ferramenta. O prontuário eletrônico nada mais é do que uma versão digitalizada e organizada de um registro médico, em que nele vão estar contidas informações demográficas do paciente, histórico médico, prescrições, anotações que são consideradas importantes e ainda registro de procedimentos. Para que esse sistema ele tenha um bom funcionamento prático, é preciso que haja segurança tanto para o usuário profissional de saúde como para o paciente. Por isso que existem leis e regulamentações para nortear e estabelecer diretrizes para o uso adequado do prontuário eletrônico, como, por exemplo, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos que ter gerenciamento desses prontuários eletrônicos através de medidas de segurança, como criptografias, e ainda registro de auditoria em que haja um controle de acesso. Isso porque um dado muito importante para a boa funcionalidade do prontuário eletrônico é que seja preservada a confidencialidade dos dados. Isso porque apenas os profissionais de saúde devem ter acesso a essas informações necessárias dos pacientes. E isso com fins unicamente de realização de trabalho para o paciente. Tudo isso vai passar por certificações específicas em que esses sistemas eletrônicos, né, tenham a garantia que atendem os requisitos mínimos de segurança e privacidade. Como eu disse no início, o prontuário eletrônico é um sistema em que a gente consegue ter a centralização de informações do paciente em um único local. Isso permite que todas as informações relevantes sobre o paciente sejam centralizadas, fazendo com que a gente tenha um acesso ágil e fácil em qualquer local que a gente possua a conexão com a internet. Isso faz com que haja também uma melhoria na comunicação, facilitando a comunicação entre os membros da equipe de saúde, em que vão compartilhar essas informações do prontuário eletrônico, mesmo em locais diferentes. Tudo isso vai levar a um aprimoramento na qualidade de atendimento do paciente. Quando você tem essa melhoria na comunicação através dos membros da equipe, em que todos vão estar centralizados, todas as informações, no caso, estarão centralizadas em um único local, você tende a diminuir as falhas de comunicação. E ainda uma redução de erros, como, por exemplo, a legibilidade associada aos prontuários de papel. Isso, até então, era bastante comum, né? Erros de interpretação, erros de conduta, por conta da legibilidade das informações. E ainda, pensando também nos processos operacionais, o uso do prontuário eletrônico vai fazer com que haja uma eficiência
no uso daqueles dados, seja para possíveis trabalhos epidemiológicos, como também para processos administrativos, para se conhecer e, assim, ter uma maior eficiência no funcionamento da própria instituição de saúde. É importante, contudo, que a gente reconheça e aborde os desafios potenciais para garantir que a utilização do prontuário eletrônico sempre melhore a relação médico-paciente. Isso porque, quando a gente utiliza essa ferramenta, o nosso intuito maior é melhorar a qualidade do atendimento. E a qualidade do atendimento, ela passa por ter uma boa relação médico-paciente. Então, quais os possíveis impactos negativos que a gente identifica nessa relação médico-paciente ao utilizarmos o prontuário eletrônico? Há possibilidade de termos um distanciamento emocional. Isso porque o uso excessivo de dispositivos eletrônicos durante a consulta pode fazer com que o médico pareça menos engajado emocionalmente. Pode ser que ele fique afetando a interação e a percepção dele em relação ao cuidado com o paciente. Há ainda um possível prejuízo em relação a interrupções durante a consulta. Isso porque, quando você fica focado em um sistema eletrônico, você pode interromper um pouco essa interação médico-paciente para poder alimentar aquele sistema. Uma outra e muito importante também observação que nós temos que ter em relação ao uso, impacto negativo do uso do prontuário eletrônico é em relação ao contato visual. O médico pode ficar muito focado na tela do computador, do tablet, e com isso acabar perdendo um pouco o contato visual com aquele paciente. Um outro impacto negativo é a preocupação com a privacidade, né? Alguns pacientes podem se sentir um pouco desconfortáveis com a ideia de que as suas informações estão em um meio eletrônico e que aquele meio eletrônico pode vir a sofrer alguma invasão em relação à privacidade e segurança dos seus dados. Uma outra coisa que a gente também tem que estar atento é em relação à perda de conexão pessoal. O uso do prontuário eletrônico durante a consulta pode diminuir a sensação de conexão pessoal entre o médico e o paciente, afetando até a confiança daquela relação e a satisfação do paciente com o atendimento. Uma outra informação, mas não menos importante, é em relação às barreiras tecnológicas, né? Alguns pacientes, especialmente os idosos, não têm tanta familiaridade com o uso de tecnologias e pode enfrentar dificuldades para compreender ou até interagir com o prontuário eletrônico durante a consulta, né? Criando uma barreira de comunicação naquele momento. Uma outra observação que temos que fazer é em relação ao risco de erros de registro, né? Muitas vezes, pela facilidade, pela praticidade, pode-se inserir rápidas informações, né, durante a consulta e aumentando os erros de digitações, né, informações imprecisas ou incompletas, que pode afetar negativamente o diagnóstico do paciente, por exemplo. Tá? E ainda a percepção da priorização da tecnologia sobre o paciente. Como assim? Quando o médico parece mais preocupado com a tecnologia do que com o próprio paciente, preocupado em ter que estar alimentando o sistema e esquecer que o foco do atendimento dele deve ser o paciente e não o prontuário eletrônico. E que maneiras nós podemos estar enfrentando ou nos adequando a essa nova realidade, que é o uso, né, do prontuário eletrônico? De que forma a gente pode estar interagindo com os nossos estudantes de medicina para que a gente minimize esses prejuízos que possam ter em relação ao uso do prontuário eletrônico e a relação médico-paciente? Então, uma boa prática é que a gente tenha um treinamento integrado já no currículo
acadêmico. Então, é importante que o treinamento do prontuário eletrônico faça parte, desde os seus estágios iniciais, dos cursos de medicina, para que cada vez mais cedo o estudante se familiarize com o sistema ao longo do seu treinamento. Uma outra coisa importante é em relação também à ênfase na comunicação interpessoal. É importante que a gente ensine aos estudantes a importância da comunicação interprofissional por meio do prontuário eletrônico. Então, ele tem que entender que é importante que sejam alimentados, né, informações coerentes e informações que vão ser compartilhadas em benefício da equipe e do próprio paciente. Uma outra coisa importante é que tenha-se atualização contínua sobre os diversos sistemas de saúde. Sobre os diversos sistemas eletrônicos. Né? Então, há de ter atualizações contínuas, né, sobre os diversos sistemas que vão aparecendo, né, porque a gente sabe que as ferramentas tecnológicas vão sempre evoluindo e esses estudantes precisam estar em contato com essas evoluções. É importante que o estudante seja colocado através do sistema eletrônico realmente em treinamentos práticos, através de situações clínicas simuladas, né, para que ele tenha mais familiaridade com o uso da ferramenta e o treinamento através de profissionais, de atores, através de supervisão, né, para que ele realmente não tenha dificuldade quando estiver sozinho ali enfrentando essa situação de usar o prontuário eletrônico e manter uma boa relação médico-paciente. Uma outra coisa importante que faz parte do uso adequado de boas práticas do prontuário eletrônico é conhecer os aspectos éticos e legais dessa ferramenta. Então, é importante que no currículo acadêmico hajam também questões éticas e legais relacionadas ao uso, como a privacidade do paciente, o consentimento informado e a responsabilidade legal daquela ferramenta. E por último, e não menos importante, esse estudante de medicina ele tem que ter um feedback construtivo a todo momento, para que, né, seja sempre relacionado o uso do prontuário com uma boa relação médico-paciente. O estudante de medicina tem que sempre estar sendo treinado para que o uso do prontuário eletrônico não interfira numa boa relação médico-paciente, através de uma maneira empática. Então, a gente acredita que as faculdades de medicina podem ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades sólidas no uso adequado do prontuário eletrônico, preparando-os para uma prática clínica eficaz e ética. Só para a gente concluir, né, é importante a gente estar inserido nesse meio tecnológico, até porque não tem como a gente voltar atrás de uma coisa que está realmente no nosso dia a dia. Então, realmente, a gente pegou aqui uma frase do cientista, né, muito conhecido e famoso Albert Einstein, em que ele fala que se tornou aparentemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Em outras palavras, né, a tecnologia ela está bem à frente, né, em alguns momentos, e a gente tem que utilizar isso ao nosso favor, ao nosso benefício. Então, agradecendo a atenção de todos. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente ter essa interação. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos.